Olá! No vídeo de hoje, nós vamos ver alguns exemplos de derivação implícita em curvas algébricas, quer dizer, curvas dadas pelas suas equações cartesianas. Nós vamos fazer dois exemplos de determinação da reta tangente a essas curvas. No primeiro exemplo, é a cardioide. A cardioide é uma curva obtida quando você gira um círculo, né? Aqui nós temos um círculo azul, girando em torno de um outro círculo preto. Repara que, né, ele vai girando e a gente pode ver aqui esse ponto vermelho se movimentando, né? Ele gira com atrito, né? Ele não escorrega um sobre o outro, ele de fato vai girando, tá? E você pode ver que esse ponto vermelho, conforme o círculo gira, ele determina uma curva. Essa curva é a cardioide. E aqui nós temos a equação dessa cardioide. Bom, a cardioide, né, nós já vimos aí a equação dela. Ela foi descoberta por Di Castiglione em 1741 e alguns objetos interessantes, né, alguns fatos interessantes associados a essa curva, é que, por exemplo, o tipo mais comum de microfone é chamado de microfone cardioide. Ele tem esse nome porque, não que ele tenha o formato de uma cardioide, mas é porque a região onde ele capta mais sensivelmente o som, né, a região aqui de captação dele, é uma cardioide. Isso é interessante porque ele vai captar sons próximos e à frente do microfone. Então ele evita ruídos, né, principalmente ruídos atrás do microfone, por exemplo, ruídos feitos por uma plateia, por exemplo. Tá? E um outro objeto interessante é um fractal, bastante comum, né? Você já deve ter visto uma imagem como essa em algum momento, em que o cardioide aparece aqui. Né? O cardioide aparece aí no... Bom, tem duas manchas pretas grandonas, né? A da direita delas, você pode ver que é um cardioide. Esse é o conjunto de Mandelbrot, que é um tipo comum de fractal. Tá? Bom, um problema, então, né, que a gente vai resolver por derivação implícita é encontrar a equação da reta tangente a esse cardioide num ponto dado, por exemplo, no ponto 0, meio. Né? Vamos olhar aqui para a cardioide. Tá? Nós temos aqui o ponto 0, meio, e né, nós queremos achar a equação dessa reta tangente que apareceu. Lembrando aí, né, que a reta tangente, né, uma reta, ela pode ser escrita dessa forma, né? Y menos y0 é igual a m, onde m é a inclinação da reta, é o coeficiente angular da reta, né, vezes x menos x0. Quer dizer, a variação do y é m vezes a variação do x. Tá? Nós temos aí que o y0 é o meio, o x0 é o zero. Então, nós temos essa equação. Tá? Agora, quem é esse m? Quem é esse coeficiente angular dessa reta tangente? Bom, na curva, né, da cardioide, nós temos aí, a curva é dada por uma relação entre x e y, né, entre as coordenadas x e y. Próximo a esse ponto 0, meio, o y pode ser pensado como uma função de x. Né? Se você pegar uma região muito próxima ali, você pode pensar que é um pedaço de um gráfico de uma função. Tá? Não seria possível no extremo aqui, 1, 0, por exemplo, né? Que a curva passa verticalmente ali. Mas nesse ponto, 0, meio, é possível a gente considerar o y como função de x, numa vizinhancinha aí bem perto desse 0, meio. E nesse caso, esse coeficiente angular, né, m, esse coeficiente angular da reta, é precisamente a derivada dessa função, né, y igual a y de x, y como função de x, para x igual a zero. Tá? Então, o que nós faremos aqui, né, é encontrar essa derivada dessa função y, dada implicitamente pela equação, quando x é igual a zero. Bom, nós temos aqui a equação do cardioide, e a partir dessa equação, né, como a gente quer aqui encontrar a derivada do y em relação ao x, a gente vai derivar implicitamente os dois lados dessa equação.
Eu vou fazer separadamente aqui para poder, né, ficar mais as contas, fazer com mais cuidado as contas. Vamos derivar o lado esquerdo. Derivando o lado esquerdo com relação a y, nós temos, né, derivada do x ao quadrado. O lado esquerdo é esse x2 mais y2. Tá? Derivada de x2, 2x. Derivada de y2 com relação a x. 2x, aqui eu vou usar a regra da cadeia. Né? Derivada de y ao quadrado, 2y, vezes a derivada do y em relação a x. Lembra que eu estou derivando em relação a x, e o y é uma função de x. Então, derivada de y ao quadrado, 2y vezes a derivada de y. Vamos derivar agora o lado direito. O lado direito, eu tenho um quadrado, né? Eu tenho alguma coisa ao quadrado. Eu tenho 2x2 mais 2y2 menos x ao quadrado. Quando eu derivo isso, eu vou ter a derivada do quadrado, né? 2 vezes 2x2 mais 2y2 menos x, vezes a derivada desse cara que está sendo elevado ao quadrado. Então, vezes a derivada de 2x2 mais 2y2 menos x. Derivada de 2x2, 4x. Derivada de 2y2, 4y, né, vezes a derivada de y, menos a derivada de x, que é 1. Então, nós temos aí o lado direito. Então, né, nós temos aí igualando, né, quer dizer, derivando implicitamente a equação, nós temos 2x mais 2y vezes dy dx igual a 2 vezes 2x2 mais 2y2 menos x, que multiplica 4x mais 4y vezes derivada do y menos 1. Tá? Então, nós chegamos a essa equação. O que a gente faz agora? Bom, né, a gente quer calcular a derivada de y com relação a x, né, a gente quer calcular y' no ponto 0, meio. Então, eu vou substituir esse ponto 0, meio na equação. Né? Eu vou substituir y por 0, x por 0, desculpa, e y por meio. E vamos obter, né, fazendo todos os x aí iguais a 0, todos os y iguais a meio, nós encontramos aí, né, lembrando aí que dy dx é o y', nós encontramos então que y' igual a 2 vezes meio vezes 2y' menos 1, ou ainda, né, simplificando, y' é 2y' menos 1, que nos dá então, né, passando o y' ali para a direita e o menos 1 para a esquerda, nós temos que y' é igual a 1. Né? Y' é calculado quando x é igual a 0. Né? Foi assim que a gente calculou. Ou seja, nós temos que y' de 0 é igual a 1. Então, a equação da reta tangente, né, que nós já vimos que é dado por y menos y de 0, que é igual a y' de 0, x menos 0, né, vai ficar y menos meio igual a 1 vezes x menos 0. Tá? Então, y menos y de 0, né, y menos o y0, que é meio, igual a 1, x menos x0. x0 aí é 0. Tá? A gente quer a reta tangente no ponto 0, meio. Ou seja, essa é a equação da reta tangente. Tá legal? Então, voltando, né, só para recapitular, nós derivamos implicitamente a equação da função, né, em relação a x, e substituímos o valor do x e do y, que a gente tinha, né, do ponto conhecido, e o que sobrou foi só o y'. Então, nós determinamos y', e esse y' determinado, né, é o coeficiente angular da reta tangente. Então, nós temos y menos o y0 dado, igual a y', que é o coeficiente angular m da reta, vezes x menos x0. Tá? Bom, o exemplo seguinte é a lemniscata, que ela é bem bonitinha aí, por parecer com o símbolo do infinito. Tá? A lemniscata de Bernoulli, né, descoberta por Bernoulli em 1694, ela tem aí essa equação. Uns fatos curiosos aí sobre ela é que o nome dela, né, lemniscata, vem do grego e quer dizer decorado com fitas. E que a lemniscata é um exemplo de um tipo de curva chamado oval de Cassini, que é uma curva na qual o produto da distância
Você pega qualquer ponto da lemniscata. Aqui no exemplo a gente pegou o ponto P, né? O produto das distâncias de P a dois pontos chamados focos, né? Você tem um foco F1, um foco F2, o produto dessas distâncias é um número constante. É um pouco parecido com a propriedade da elipse, né? A elipse diz que, talvez você já tenha visto isso em geometria analítica, a soma das distâncias do ponto da elipse aos dois focos é constante. Nesse caso, nessa curva, numa oval de Cassini, né, a lemniscata é um caso, é um tipo de oval, o produto dessas distâncias é constante. Então, um probleminha aí de tangência envolvido, né? Dada a equação da lemniscata de Bernoulli, determinar os 4 pontos da lemniscata em que as retas tangentes são horizontais. Bom, se a gente pensar nos pontos em que é possível escrever o y como função de x, a reta tangente vai ser horizontal se e somente se, né, o coeficiente dessa reta tangente, que é a derivada de y em relação a x, for igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar os pontos em que a derivada de y em relação a x, né, onde y é dado como uma função implicitamente aí pela equação da curva, né? Então a gente quer encontrar os pontos em que a derivada da y em relação a x é igual a zero. Para isso, a gente pode derivar os dois lados em relação a x, né? Então, derivada do lado esquerdo. O lado esquerdo é um quadrado, né? Derivada do quadrado é 2 vezes o cara que está sendo elevado ao quadrado. Mas o cara que está sendo elevado ao quadrado, né, o x2 mais y2, é uma função. Então, nós temos que multiplicar pela derivada dele. Né? Derivada de x2, 2x. Derivada de y2, 2y vezes a derivada do y, né, em relação a x pela regra da cadeia. A gente está derivando em relação a x. Tá? Derivada do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, o lado direito é x2 menos y2. Derivada de x2, 2x. Derivada de y2, 2y, né? A gente está derivando em relação a x. Então, 2y vezes a derivada de y em relação a x, pela regra da cadeia. Tá? Bom, e agora? Agora eu quero os pontos. Né? Agora, a gente tem que lembrar que a gente quer os pontos em que a derivada é igual a zero. Esse problema é diferente do anterior. No problema anterior, a gente tinha o ponto, a gente conhecia o x e o y e queria encontrar a derivada. Nesse problema, nós temos a derivada, nós queremos que a derivada seja zero e vamos encontrar o ponto, ou os pontos, sabe-se lá. Né? Então, vamos agora igualar a derivada de y em relação a x, né, o dy dx, ou y', vamos igualar a zero nessa equação. Então, né, vai sumir esse cara, vai sumir esse aqui, né, porque dy dx é zero, e nós encontramos que 2 vezes x2 mais y2 vezes 2x igual a 2x. Logo, né, passando aí o 2x para o outro lado, nós temos isso aqui, né, multiplicando aqui, 4x menos 2x igual a zero, 4x que multiplica x2 mais y2 menos 2x igual a zero. A gente pode colocar aí 2x em evidência e chegamos a isso. Né? 2x que multiplica 2x2 mais 2y2 menos 1 igual a zero. Você podia perguntar, por que eu não posso cortar x com x aqui, né? 2x com 2x? Bom, porque a gente tem que tomar cuidado para ver se esse cara não é zero. Né? Então, fazendo assim, a gente encontra as possíveis soluções. As soluções são, né? Ou isso aqui é igual a zero, isso é um produto, né? Produto dando zero, ou um cara é zero, ou o outro cara é zero. 2x2 mais 2y2 menos 1 igual a zero, que equivale a, passando 1 para cá e dividindo por 2, né? x2 mais y2 igual a meio. Então, nós temos essas duas soluções. Tá? Bom, vamos lá. Vamos tentar agora, a partir dessas condições, dessas soluções que a gente encontrou, né, encontrar o x e o y utilizando a equação original que a gente tem da lemniscata. Vamos pensar primeiro no primeiro caso, x igual a zero. Se a gente substituir x igual a zero na
equação da Lemniscata, nós vamos encontrar o quê? Né? Substituindo x igual a zero aqui, né? Isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir, nós vamos ter y à quarta igual a menos y ao quadrado. Y à quarta igual a menos y ao quadrado, esse cara é não negativo, esse cara é não positivo, a única solução aí é, né, y igual a zero, tá? Ou seja, nós temos o ponto x igual a zero, y igual a zero. Mas não dá, esse ponto não funciona. Por quê? Bom, o ponto 0, 0 é esse ponto aqui. Repara que eu não posso escrever o y como função de x aqui nesse ponto, né? A função ela se cruza aqui a curva, né? O y, para o mesmo x, você teria dois y diferentes. Então, não daria nem para definir aqui a reta tangente, tá legal? Então, vamos pensar na outra possibilidade, né? A outra possibilidade, lembrando, é dada por isso aqui. Substituindo, então, x2 mais y2 igual a meio na Lemniscata, né? Isso aqui vai ficar meio. Nós obteremos meio ao quadrado igual a x2 menos y2. Portanto, x2 menos y2 igual a 1/4. Então, nós chegamos a essa equação aqui, né? x2 mais y2 igual a meio e x2 menos y2 igual a 1/4. Chegamos a essas duas equações. Posso somar as duas, que vai cortar y2 com menos y2, e encontramos, né, aqui x2 mais x2, 2x2, meio mais 1/4, 3/4. Então, 2x2 é igual a 3/4, logo, né, x é igual a... Né, aqui vai dar x igual a 3/8, x é igual a mais ou menos raiz de 3/8, eu posso, né, isso vai dar raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2 raiz de 2. Aí multiplico tudo por raiz de 2. X é igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 4. Se a gente substituir x igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 4 na equação, né? Aqui, sei lá, vamos subtrair as duas equações, né? Fazendo essa menos essa, a gente vai encontrar, então ao invés de substituir, vamos subtrair aqui, né? Então nós encontramos que 2y2 é igual a 1/4, y2 é igual a 1/8, né? Então y é 1 sobre, né, 2 raiz de 2. Eu multiplico por raiz de 2 em cima e baixo, y é igual a, né, mais ou menos raiz de 2 sobre 4. Tá legal? Então, nós encontramos x, dois valores para x, dois valores para y. Então, nós temos aí 4 pontos, né, onde a reta tangente à Lemniscata é horizontal. Nós temos, né, menos raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4. Que são aí esses pontos representados. Certo? Que são os pontos, né, onde a reta tangente à Lemniscata de Bernoulli é horizontal, né? Então, lembrando, voltando aqui, né, o que nós fizemos? Derivamos implicitamente, né, em relação a x. Quando eu derivo em relação a x implicitamente, pela regra da cadeia, vai aparecer a derivada de y em relação a x. E a derivada de y em relação a x eu quero que seja zero, para que a reta tangente seja horizontal. Então, eu igualo, né, a derivada de y em relação a x a zero e resolvo a equação para encontrar x e y. E eu encontrei aqueles pontos. Tá? Um terceiro exemplo, que na verdade vai ser um exercício, tá? Para que se soma aí os exercícios da lista e do texto, né? Nós temos aí a cissoide de Diócles. Então, nós temos a equação dela, né? 2 menos x e multiplica y ao quadrado igual a x ao cubo. Então, eu queria que vocês aí procurassem sobre a história e a significância dessa curva, tá? Curva bastante antiga, de 200 a.C., e que vocês obtenham a equação da reta tangente ao gráfico da curva no ponto 1, 1. Então, lembrando aí qual é o caminho, né? Deriva implicitamente, aí você vai ter lá x, y
e y', então você substitui aqui o x e o y pelo ponto, né? Pelo 1 e 1, que são as coordenadas do ponto dado. Certo? Bom, então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a ler o texto, a entender esse conteúdo. E agora é com vocês para praticarem com a lista de exercícios e resolverem a avaliação formativa. Então, até a próxima.